estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está aí conosco. E como foi sua noite de sono? Dormiu bem? Como que você tem dormido? Já parou para pensar? Está sendo um sono bom, reparador, ou só aquele sono picado, acorda de madrugada, fica pensando nos boletos, fica ali prestando atenção com esse calorão que fez um tempo atrás também, né, gente? Já não dorme direito, tem muita gente que não dorme direito no frio também, enfim. Como é que está o seu sono? Já parou para pensar sobre isso? Ou só para pensar quando realmente ele está faltando na sua vida? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, qualidade do sono, com o pneumologista e especialista no assunto, Fábio Souza. Obrigado, doutor, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, Michele, falando de um tema tão importante, tão pertinente, que é o sono, para ter uma qualidade de sono, né, de forma adequada, com quantidade de horas de sono também de forma adequada, e sempre atento para algum distúrbio de sono, porque tem tratamento, deve ser muito bem avaliado, e tem tratamento dos distúrbios de sono. É tão importante que vocês criaram a Sociedade Brasileira, né, tem Internacional do Sono, para estudar os distúrbios, para estudar os efeitos do sono na vida da pessoa, porque ele realmente não é algo que depois eu reponho, não dormi hoje bem, amanhã eu durmo melhor, dormi 5, amanhã eu durmo 10, não. O sono faz parte da nossa biologia, faz parte da gente, né, doutor? Sim, isso é muito importante, né? Foi criado desde 2008, né, pela Sociedade Mundial do Sono, e a Associação Brasileira do Sono sempre faz ações, então, no Brasil inteiro, que vão seguir aí as ações durante o ano inteiro, mas principalmente na Semana do Sono. E o tema, até principal, foi Oportunidade de Sono a Todos para a Saúde Global. Né? A gente está, então, com essa campanha para realmente estratificar melhor o sono da população brasileira. A gente vê que o mundo, de uma maneira geral, não está dormindo bem, e a população brasileira, 72%, um estudo da Fiocruz, tem uma qualidade de sono muito ruim. Então, é um dado alarmante. Dentro dos estudos da Associação Brasileira do Sono, e é legal que nessa cartilha que a gente vai divulgar, vai demonstrar alguns estudos como 45% da população tem insônia, 33% da população tem a apneia obstrutiva do sono, que a gente vai comentar um pouquinho, do fechamento da garganta e tal, e quantidade de horas de sono adequada. E como é que a gente pode melhorar o sono? Então a cartilha está bem condensada, ela dá, né, várias ideias sobre isso, e aí a gente vestindo então essa camisa mesmo, né, oficialmente, dessa oportunidade de sono com qualidade, com quantidade de horas de sono, mas com qualidade para toda a população brasileira. Então, fica o alerta. Porque tem a Semana do Sono, né, que são trabalhos feitos no Brasil inteiro, né, por vários especialistas, né, o doutor é pneumologista, mas tem outros médicos também que cuidam da saúde do sono e eles fazem esse trabalho no Brasil inteiro. Mas tem também o site, né, que é... www.absono.com.br, da Associação Brasileira do Sono. Sim. Né? Então ela vai ter todas as ações realmente que foram feitas nos anos anteriores e as desse ano, tá? Para tirar dúvidas. Tem a cartilha do sono para baixar em PDF. Na Semana do Sono, né? Na Semana do Sono também. Aí tem o da Semana do Sono em si, tá, que é semanadosono.com.br. Tá. Que aí lá dá para olhar essa cartilha aqui e tirar dúvidas também. Tem um teste também lá, né? De horas de sono. Tem alguns testes assim, né? interessantes. Por exemplo, o teste de se a pessoa é muito sonolenta ou não. Tem teste de quantidade de horas de sono. Só para ter uma ideia assim, de panorama geral, né? Quando é que a gente começa a ficar atento em relação a distúrbios do sono? Quando a tua quantidade de horas de sono está adequada? Essa é a primeira pergunta. Sim ou não? Ou já está privado de sono? Vamos pegar primeiro esse exemplo. Eu vou dormir meia-noite, 1 da manhã e tenho que acordar 4 da manhã. Estou com 3 horas, 4 horas, no máximo 5 horas de sono, uma quantidade de horas de sono menor do que deveria para mim. No final de semana eu consigo dormir 10 horas consecutivas e aí eu acordo com sono reparador. Pô, será que talvez para mim não sejam 10 horas? Porque aí eu acordo bem? Então essa fica a primeira interrogação. Eu estou privado de sono, deveria dormir mais, estou dormindo menos? Ou mesmo com uma quantidade de horas de sono grande, eu acordo quebrado, sono não reparador. Então nessas duas situações deve ser muito bem avaliado quantidade de horas de sono e qualidade, se tem um distúrbio de sono junto ou não. Né? Então, e a gente sabe que entre 7 a 9 horas, vamos considerar 8 horas, uma média populacional
de quantidade de horas de sono. Tá, 8 horas não é um marco, assim, ó, eu tenho que dormir 8 horas. Depende Não. da pessoa. Tem gente que com 5 horas tá tranquilo, tem gente que com 12 tá ótimo, tem gente que com 8 já não é o suficiente, vamos dizer assim, né? Cada um tem o seu relógio biológico. Tem, porque aí o que acontece? A gente pode ter um perfil mais matutino, mais vespertino, que tem que ser avaliado também, né, do cronotipo do paciente. Então, prefere dormir mais tarde e acordar mais tarde, sendo possível, né? Porque algumas vezes não é possível prefere dormir mais cedo e acordar mais cedo, né? Então tem isso também. Quantidade de horas de sono, mas a média por estudo populacional mesmo no mundo é em torno de 8 horas. Tá. Só que existem sim os dormidores longos e os dormidores curtos. Os que não têm distúrbio em si, mas precisam de 10 horas de sono para dormir bem e ter um sono reparador, e alguns que com 4 horas acordam bem dispostos. Só qual que é o problema desses dois extremos? Dormir pouco e dormir muito. Mesmo que a pessoa sinta reparadora, a atividade simpática, né, que é uma alteração que pode dar no sistema de uma maneira geral, principalmente no sistema nervoso central, pode condicionar a pessoa a ter mais risco cardiovascular. Então, mesmo que a pessoa acorde bem, ela tem chance de ser mais hipertensa, por exemplo. Então, deve ser muito bem avaliado, porque a média populacional é em torno de 8 horas, mas quem é muito extremo, fazer uma avaliação com o especialista em sono para determinar e ver quais estratégias para melhorar a quantidade com qualidade de horas de sono. Hoje a gente vive numa população estressada, né? A gente está vendo aí os índices de estresse, de depressão, enfim. Todos esses problemas psicológicos e também neurológicos afetam o sono, doutor? Afetam muito, né? Então é um ciclo vicioso. A insônia gerando, por exemplo, mais ansiedade. A ansiedade gerando mais insônia e fica nesse ciclo vicioso. A depressão gerando mais insônia. A insônia gerando mais depressão, ou o contrário, a insônia gerando mais depressão e a depressão gerando mais insônia. Então fica nesse ciclo vicioso de transtornos de humor. Então dá muita alteração de transtornos de humor, sim. Só para ter uma ideia, uma noite mal dormida, todo mundo sabe, já passou por isso e vai relembrar que a qualidade no dia seguinte é horrível, né? Agora imagina transtorno de insônia, que é pelo menos 3 vezes na semana por mais do que 3 meses. A gente tem pacientes de 10 anos sofrendo quase todas as noites e aí vão procurar ajuda porque agora eu não aguento mais. Mas quando a pessoa tá com a insônia mesmo, ela não dorme de jeito nenhum, ela tem um soninho, daqui a pouco ela levanta, é uma horinha de sono, um cochilinho. Eu não tenho, então por isso que eu tô perguntando para eu entender como é que funciona esse mecanismo de chegar. Não, eu tô com insônia, vou procurar um médico. O que acontece? Existem vários tipos de insônia. Tá. O transtorno de insônia tem que ter sofrimento maior, no sentido de várias vezes. Então, mais do que 3 vezes na semana, por mais do que 3 meses, afetando o dia seguinte. Tá? Então, se é uma insônia aguda, 1 noite, 2 noites, isso não é um transtorno de insônia. Né? Não preenche esses critérios. Às vezes está preocupado, teve algum estresse, não dormiu direito. Teve um estresse familiar, uma prova no dia seguinte, uma apresentação, um fator importante, um estresse muito grande. E aí, pontualmente, ou por uma semana, né, ficou... Agora, quando tem essa sequência de sofrimento, né, de 3 vezes na semana, por mais do que 3 meses, além disso, isso é transtorno de insônia. Então, eu pode ter uma insônia de início, eu dificulto o meu início do sono. Pode ter uma insônia de manutenção, eu dorme, acorda, mas eu não consigo manter meu sono. Ou um de despertar precoce, por exemplo. Eu acordo muito antes do que eu deveria. Eu tô meio grogue, meio sonolento, mas eu acordei 5 da manhã, poderia acordar só às 7h30, vamos dizer, né? Então, e aí tem algumas características que pode ter mais ligação com ansiedade, mais ligação com depressão, com outros transtornos também psicológicos, psiquiátricos, tá? Ou até transtornos outros orgânicos, que de vez em quando nos enganam com a insônia. Por exemplo, tô dormindo, acho que eu tenho insônia. É mais frequente em mulheres, que eu vou falar agora, tá? E aí, na hora que tá dormindo, acabou fazendo o exame de sono lá e fragmenta o sono. Acorda várias vezes porque chuta várias vezes durante a noite, que é chamado movimento periódico de pernas. E tá atribuindo a uma insônia. Então, toda vez que fica um ponto de interrogação das causas de distúrbio, né, principalmente uma fragmentação do sono, a gente faz o exame de sono para detectar, qual que é o teu distúrbio real para fazer o tratamento correto. Eu tenho que medir a tua qualidade de sono
para depois fazer a intervenção de forma correta. Né? Tem pacientes que o que acontece? Acham que tem insônia também, está roncando durante a noite, fecha a garganta, acorda várias vezes durante a noite e no outro dia está quebrado. E assim, eu tenho uma insônia porque eu fico dormindo e acordando. Mas aquela pessoa não está se dando conta que é um fator da garganta fechando. Isso é bem frequente, né? Então, algumas vezes vem mascarada essa insônia com outros distúrbios do sono. E aí a gente entra na obesidade, falta de atividade física, tudo isso também contribui, né, doutor? Contribui muito. Né? Quais são os principais fatores, pensando, por exemplo, na apneia obstrutiva do sono? Então, começa a ter um aumento do tecido adiposo, da gordura também na barriga e aqui também. Então, começa a ter um estreitamento da via aérea, da garganta, e ao longo dos anos a gente vai tendo uma flacidez da musculatura da garganta maior. Então, são dois grandes fatores de risco para roncar mais. E roncar não é frequente, é muito frequente, mas não é normal. Então, roncar, a pessoa ronca daqui a pouco mais de barriga para cima, né, de lado um pouco menos. Então, roncar é frequente, mas não é normal. E aí é um sinal de um alerta que tem alguma coisa além. Muitas vezes a pessoa então ronca e fecha a garganta. Ronca e fecha a garganta. E quando fecha a garganta, cai o oxigênio. Aí isso é a apneia obstrutiva do sono. Então fechou a garganta por mais que 10 segundos. Tem pacientes lá que a gente vê quase 3 minutos em pausa respiratória. Então estava respirando, fechou a garganta, ficou quase 3 minutos em pausa respiratória. A oxigenação vai a 20, tá? Tava 90, 95, fechou a garganta, vai a 20. Então o risco coração-cérebro dessa pessoa é muito grande. Aí fica fácil de entender o porquê que a apneia obstrutiva do sono é tão divulgada, porque tem muito risco cardiovascular, risco de morte. Nossa, é bem sério, até as pessoas elas não se dão conta disso, né? Até questões do sistema gástrico também, né, doutor? Tem gente que a vida inteira se afoga e é refluxo e não consegue dormir direito, fica tossindo à noite. Tem bastante coisas que se ir num médico especialista vai descobrir, né? Vai. O que pode acontecer durante a sono, porque é muito importante essa noite de sono, né? Eu tinha um chefe meu lá da especialização lá da USP, que na época eu fiz, já fiz há bastante tempo atrás, e aí ele sempre fala assim, existe a medicina acordada e a medicina dormindo. Né? Então, o sono não é um interruptor liga e desliga, não é uma perda de tempo, como tinham estudos anteriores. É perda de tempo, o que eu estou fazendo? Não, tem muita coisa que tem que passar pelo sono, e olha que interessante, para a gente melhorar. Quer ver um GH, o hormônio do crescimento? Aquela história, meus pais sempre falavam, meu filho vai dormir mais cedo para crescer. Será que tem lógica isso? Dormir com qualidade também, será que tem lógica? Tem. No estágio 3 do sono, a gente secreta o GH, que é o hormônio do crescimento, e aí a pessoa tem uma tendência a crescer mais, com qualidade e tal. Então, esse é um fator. Fatores hormonais, grelina e leptina, que tem muita atribuição quando dorme mal, que é a grelina é da gula, eu quero comer mais, você está secretado de uma forma tão inefetiva, e a leptina é da saciedade. Então, olha só, se eu tenho apneia obstrutiva do sono e eu tenho alteração desses hormônios, eu vou comer bastante e eu vou continuar não saciado, então eu vou continuar comendo, porque é muito fator atribuído à apneia obstrutiva do sono. Olha só. E aí vem vários hormônios, o hormônio do estresse, o cortisol, a gente secreta de uma forma mais errática quando tem apneia, e aí vão ter fatores, então, hormonais atribuídos também por uma consequência da apneia do fechamento da garganta. Então, as pessoas elas têm que dar a verdadeira importância ao seu sono. Total, total. A gente costuma dizer que o Einstein dormia 10 horas, e ele sempre falava, pode tirar qualquer coisa, menos o sono, para ter uma cognição, memória. Existe um sistema neurológico que é chamado sistema glinfático, não é nem linfático, tá? É glinfático, que é para ter a varredura do lixo cerebral, né, durante a noite. Então, tá dormindo. Por que a gente dorme também? Porque precisa varrer o lixo cerebral. Se eu não tenho uma qualidade de sono adequada, eu não vou varrer esse lixo cerebral, ele se deposita. Então, tem trabalhos relacionados com esse tema não funcionando muito bem, e aí começa a ter mais, por exemplo, risco de demência tipo Alzheimer. Nossa! Então, a discussão vai longe em termos dos distúrbios do sono e consequências atribuídas ao distúrbio do sono. Claro que é multifatorial, a demência, por exemplo, né, que eu citei, mas um dos fatores é esse, é qualidade ruim de sono. A apneia obstrutiva do sono tem maior risco de demência? Tem. Não tem uma qualidade de sono cerebral interessante, esse sistema linfático
não efetua o que deveria efetuar, a oxigenação cai também na parte cerebral e vai ter maior risco. É sério, gente, ó, bom pra pensar e ver como é que tá a tua qualidade do sono, não só a tua, né, do pessoal aí de casa também. Já depois do intervalo a gente vai continuar com o Dr. Fábio explicando pra gente mais sobre essa questão do sono e também vamos falar dessa mania que o pessoal tá de tomar remédio manipulado, não manipulado, enfim, do vizinho pra dormir. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com o pneumologista especialista na saúde do sono, isso mesmo, Dr. Fábio Souza, que já no primeiro bloco falou bastante pra gente sobre alguns distúrbios, as coisas que podem acontecer aí durante a noite para você ter uma noite de sono prejudicada. E se você perdeu, não fica triste, vai estar tudo no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Doutor, a gente deixou no último bloco o questionamento dos remédios, né? A gente sabe que a medicação para os anti-ansiolíticos, depressivos, estão no topo, né? Até mesmo do Sistema Único de Saúde da entrega, já estão superando até os cardiológicos, né? Os remédios para cardiopatas. A gente está vendo uma discriminação muito grande dessa medicação e também das manipulações delas, né? De hormônios que a gente usa para dormir, como a melatonina, né? Que é produzido por nós e que estão sendo vendidos aí de qualquer jeito, para criança, para adulto, para idoso, enfim. Fala um pouquinho pra gente como é que vocês estão encarando essa discrepância de tanto medicamento. Essa é uma grande pandemia, né, Michele? De uma maneira geral, essa é uma grande pandemia. E piorou muito, claro, a qualidade do sono com todos os medos e anseios que a gente teve durante a pandemia do Covid, né? Então piorou muito, isso foi bastante atribuído. Mas já existia um grande consumo de ansiolíticos, de antidepressivos e de alguns derivados aí que poderiam ajudar ou deixar até a pessoa mais dependente. A posição, de uma maneira geral, da Associação, né, brasileira, catarinense, é o alerta. O alerta é o seguinte: se a gente for ver em bula, todas essas medicações estão descritas para pouco tempo de uso. Sim. O que é pior? Ter a insônia? Vamos falar só da insônia, porque algumas vezes as pessoas chegam no consultório falando: eu tenho uma insônia, a gente vai avaliar que não é insônia e não precisava daquela medicação. Então nem precisava, era outro caminho de tratamento. E é muito mais fácil, no entendimento, uma pílula mágica que vai me tratar completamente do que fazer a higiene de sono, que a gente vai comentar depois. Sim. Né? Mas vamos falar só da medicação, ansiolítico, vou pegar o nome, clonazepam. Tá? Então, que é super frequente, falei só o nome farmacológico, tem o nome comercial, tá? Ele é uma medicação que tira a ansiedade, ele tem suas prescrições muito bem devidas, sim, mas ele é uma medicação para sono, não, só que deu certo pro meu vizinho, vou tentar para mim. Aí já começa errado, não teve avaliação. Então, o clonazepam, por exemplo, ele faz com que a pessoa ele é bom para ansiedade, ele não é bom para sono. Se a gente fosse ver a onda cerebral durante o clonazepam, o normal é para ser assim, vamos supor, um dos estágios do sono, estágio 3, e aí começa a fazer com o clonazepam assim, ó. A pessoa fica mais acelerada. A pessoa está capotada, é quase o efeito de bebida alcoólica. Tá. Então, tentar dormir com bebida alcoólica é legal? Não, é muito ruim. Muito ruim. Tentar dormir com clonazepam é legal? Não, é muito ruim. Ah, mas já uso há vários anos. Sim, vai ter efeito de dependência e tolerância. Eu preciso de uma dose maior para tentar trazer o mesmo benefício. Mas não é uma boa medicação para sono. Existem outros antidepressivos que também entram dentro dessa linha, que não são bons. E existem as medicações indutoras do sono puras. Não é que elas são maravilhosas, mas elas causam menos dano. Até essas mesmo, como o próprio Zolpidem, né, ele não é nem 8 nem 80, ele não é horrível e não é maravilhoso. Ele tem que ser muito bem prescrito para aquele paciente por um curto período de tempo. Aí que está a nossa maior dificuldade. Curto período de tempo. Porque a pessoa toma, acostuma, gostou. Ah, tô dormindo, legal. Claro, para ela tá relaxando o músculo, a cabeça, enfim. Então eu vou continuar? Isso. Nem volto no médico, então eu só volto lá para renovar a receita, né? Porque é remédio controlado. Eu acho que tocou assim, no cerne principal, porque além desse acompanhamento com médico especialista em sono, por exemplo, do acompanhamento da sequência do dia da pessoa, uma consulta vinculada à qualidade do sono
é uma consulta extensa, porque a gente tem que ver desde a hora que a pessoa acorda, porque ela já está preparando para o sono à noite. Exemplo, vou fazer atividade física perto do horário de dormir. Não está certo, aumenta a temperatura corporal. Vou tomar café às 7 da noite e vou deitar às 10. Não está certo, né? Que depois a gente vai fazer a rotina da higiene de sono. Mas então, cuidado com as medicações para sono. É claro que tem algumas medicações específicas que vão nos ajudar de forma temporária, tá? E aí tem uma classificação determinada lá. E evitar medicações que causam mais dependência. Algumas dessas causam também mais demência. Tá? Então tá usando a medicação, tá tendo mais demência. O clonazepam, além de piorar em relação à demência, à cognição, memória, ele relaxa mais a musculatura da garganta e ronca mais. Tá? Então, piorar um, vai isso, outro. Tá? Ele tem sim, volto a falar, tem sim suas indicações bem precisas para ansiedade, para o transtorno de ansiedade, né, dependendo dessa classe aí que a gente está falando, ele é muito interessante e vai ajudar muito. Mas falando só do sono, especificamente do sono, tá? Ele não é legal. E aí, o derivado, por exemplo, da melatonina, né? Então, o que acontece? A melatonina é o nosso principal hormônio do sono. Porque hoje ela está sendo vendida de tudo, né? Sim. É de gota, é de tudo quanto é jeito. O que é? Isso daí veio um pouquinho da herança americana, né? Que estava em qualquer balcão ali, é a melatonina. Mas aí fica o alerta da seguinte maneira. Por exemplo, tem estudos a longo prazo do Zolpidem, tem poucos estudos a longo prazo da melatonina. Primeiro problema, porque a gente não sabe efetivamente quais problemas reais que a melatonina podem ter. Inclusive, ela não é indicada a longo prazo. A grande indicação da melatonina tomada é jet lag, vai fazer viagem transcontinental. Aí os primeiros 3 dias, viajou, foi para a Europa e tá acordando grog e tal. Aí se toma melatonina para ter uma qualidade de sono e ajustar o ponteiro do relógio. Tá? O teu relógio biológico com o relógio onde eu tô. Tá? Então aí tu organizar isso daí. Aí é legal. E trabalhador de turno. Tem alguns encaminhamentos legais de fazer o uso da melatonina. Mas vamos lá. A melatonina que eu produzo, ela é produzida pela glândula pineal, lá dentro do cérebro. E porque eu estou recebendo à noite pouca intensidade de luz, está dizendo é noite, libera a melatonina, vai induzir bem meu sono, eu vou dormir bem. Então o hormônio do sono é a melatonina. Qual que é o detalhe? Quando a gente está tomando essa melatonina, não é natural, ela é sintetizada, então ela não tem o mesmo efeito, ela não é natural, para deixar bem claro, tá? Então, e não tem estudo a longo prazo. Então cuidado, a melatonina pensando só para insônia, não é a primeira indicação, não é segunda indicação, ela vai para quarta, quinta possibilidade e nem pela potência, é pela situação de alerta de cuidado que tem pouco estudo. Ela tem pouco estudo a longo prazo. Ela tem caminhos, sim, alternativos aí para ajudar com outras situações, né, ou até com outras medicações, mas ela não é a primeira escolha, ela está longe de ser a primeira escolha para insônia. Eu vejo também muitas mães dando a melatonina em gotinha ou então manipulada para deixar a criança mais calma e ela dormir uma noite toda. Também... Não façam, mamães, não façam isso. Tá? Então, quando a gente fica preocupado com os nossos filhos falando, será que essa medicação vai ter alguma inter-relação, algum risco? Esquece a melatonina para criança. Cuidado. Tá? Ela não é natural, entra dentro da mesma frase. Melatonina é o hormônio natural que a gente produz, até aí é verdade. Então a melatonina que eu estou tomando é natural. Aí não é uma verdade. Onde que vem essa melatonina que estão colocando ali no potinho? É uma produção sintetizada, sintética. Não tem nada veio de uma produção natural, não existe isso, é sintetizada, tá? Então assim, cuidado, eu acho que esse fica um alerta, porque todo mundo que chega no consultório fala, é rotina. O que vai usar? Eu já sei, vai falar melatonina, tal coisa, tal. E aí, clonazepam, já vem o pacote pronto. Esse pacote não funciona. O que é o tratamento melhor de todos para insônia? Higiene do sono e terapia cognitivo-comportamental com psicólogo e especialista em sono. Então vamos falar da higiene do sono. Como é que a gente faz essa higiene do sono? Tem muita receita também meio fake na internet. O doutor vai falar certinho como vai fazer, também tem nos sites que ele falou, como no site da Semana do Sono também tem lá específico para você procurar também. Diga. Isso, perfeito. Então, a higiene do sono é melhorar, como é que eu posso melhorar meus hábitos do sono? Tá. E hábito leva tempo, né? Mas vamos lá, evitar qualquer derivado da cafeína, as xantinas, derivados da cafeína, depois das 5 horas da tarde. Então, aquele chazinho que me acalma para dormir, eu tenho que saber se tem cafeína ou não. Isso aí. Camomila, beleza. Chá preto, chá verde, não. Tá? Então,
Quais que eu devo evitar depois das 5 horas da tarde? Café, chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante, energético, chimarrão, tererê, cigarro. Tudo isso é estimulante cerebral. Tá. Ah, mas pra mim me deixa mais confortado. É estimulante cerebral. Vai dificultar início e manutenção do sono. Esse é o mandamento número 1, tá? Tipo, é o da listinha que a gente vai dizer. 2, esse eu acho que é o mais difícil pra todo mundo. TV, luz branca, Nossa. computador, tablet, celular. Vamos pegar assim, vou deitar meia-noite para levantar às 7, tá? Pra gente estar entre 7 a 8 horas aí de sono. Vamos dizer, dentro da média populacional. 2 horas antes do horário que eu for deitar, evitar TV, luz branca, computador, tablet, celular. Quem que faz isso hoje? Muito raro. Né? O pessoal deita com o celular, né? Deita com o celular, tá lá vendo e tal, até o último minuto para depois, agora eu acho que eu tô com sono, tentar dormir. A qualidade de sono, já que a gente falou da melatonina antes, a tua melatonina vai estar segurada. Vai demorar a produção, vai demorar a indução do sono e a qualidade de sono vai estar prejudicada. Sim. Tá? Então, no mundo maravilhoso, 2 horas antes de deitar é o recomendado. Tá, o que eu fico fazendo? Conversando, uma leitura com uma luz amarela, né, mais penumbra, um abajurzinho com luz amarela, tá? Recomendado, ideal até fora do quarto. O quarto é, agora eu vou dormir, me dirijo ao quarto. O quarto bem, mandamento 3, então, o quarto bem climatizado, né? Então, climatizado, então sem barulho, escuro, né? Bem escuro para o momento que eu for dormir realmente ele está adequado. Tá? Então, isso é uma coisa importante que daqui a pouco é subestimado. Não, tem muito barulho ali na rua. E aí, algumas vezes, tem que usar o quê? Um ruído branco, né, de algum barulho, deixa ligado um ventilador pro lado oposto, por exemplo, para ter um ruído, ou até tem aplicativo de celular de ruído, né, para barulho de chuva. Beleza. Sabe, para recém-nascido é uma benção. Que ajuda para várias pessoas, tem algumas pessoas muito, outras nem tanto, né? Atividade física, quarto item. Então, super recomendado, de manhã ou de tarde. De noite, cuidado, desde que acabe umas 3, 4 horas antes do horário de deitar, por exemplo. Acabou 8 da noite, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, tá dentro do que eu citei ali, vou deitar meia-noite. Tá. Agora vou fazer atividade física às 10 horas, que é o único horário que eu tenho, e vou tentar dormir meia-noite, não vai ser uma qualidade tão legal. Você chega quebrado da educação física, ali da atividade física, né, com o corpo quebrado, mas a tua cabeça ela não para, né, ela continua o processo. E o metabolismo, justamente, tá lá em o metabolismo cima, né? tá a milhão e a temperatura corporal tá alta. Não é tomar banho que adianta, que baixa a temperatura corporal, é por dentro, né, doutor? Sim, e leva esse tempinho, né, porque, claro, depende da intensidade da atividade física também. Evitar, 5, a parte alimentar, né, nutricional, então evitar grandes, né, o churrascão à noite, né, uma feijoada à noite, bebida alcoólica à noite. Isso vai prejudicar, vai fragmentar mais o sono, sem dúvida vai. Então, cuidado com a parte alimentar à noite, tá? Então, uma alimentação mais regrada, conteúdo, volume menor, tá? E que não seja tão pesado assim, né? Então, e cuidado com bebida alcoólica mesmo também junto. Para todo mundo, depois do almoço, é recomendado a soneca para quem pode. 20, para quem pode. Para quem pode. 20 a 30 minutos. Mas muitas empresas hoje no Brasil têm a área de descanso, né? E muita gente já notou que isso realmente funciona pro... Não precisa a pessoa literalmente dormir, mas que ela relaxa um pouco, né? Que desliga um pouquinho ali os pensamentos. Isso que é o importante no final das contas, né, Sim, doutor? isso aumenta a produção, isso é bem demonstrado, né? Então o que acontece? 20 a 30 minutos depois do almoço, super recomendado. Por que não mais que isso? Porque se entrar em sono REM, já aconteceu com todo mundo provavelmente aqui, acordar mais grog do que foi dormir, tá? Então 20 a 30 minutos depois do almoço, ok. Exceto, aí tem o exceto sempre, insônia. Quem tem insônia nem tenta deitar depois do almoço, porque uma fatia do bolo, depois do almoço vai faltar para de noite. Tá? Então evita isso. Quem tem insônia nem tenta tirar a soneca, a siesta. Para todo mundo que puder, 20 a 30 minutos, exceto insônia. Tá? Então são recomendações globais. Claro que tem assim, tomar um banho morno 1 hora, 2 horas antes de deitar. Fazendo, sabe, um processo, um ritual de sono para melhorar a tua qualidade, mas esse ritual a gente tem que ficar atento como foi o dia inteiro. E é claro que pessoas, que é o caso mais comum de insônia, é realmente aquela insônia psicofisiológica, então fica reverberando o pensamento de tudo que aconteceu no dia,
Na hora que deita e para, aí começa a pensar, aconteceu isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Então, vai passar a agenda na cabeça, né? Agenda na cabeça. Então, até tem algumas estratégias de escrever 3 horas antes tudo que tem que fazer no dia seguinte e dizer como foi o dia. E fazer também, aí pegando a insônia, terapia cognitivo-comportamental com psicólogo. Isso que eu ia perguntar para o senhor agora, antes da gente encerrar, o que é essa terapia? A TCC, que é essa terapia comportamental, né, cognitivo-comportamental, é entender e, uma vez entendendo o que eu estou fazendo durante o dia, para ter melhorias nas minhas ações, então eu entender muito bem isso, absorver muito bem isso, para mudar o meu comportamento e é isso influenciar no sono. Então o psicólogo trabalha muito bem isso. Então a gente fazendo essa equipe multidisciplinar, a gente faz uma integração tipo, né, de várias áreas coordenadas por especialista em sono, para quê? Para ver, opa, o exame deu isso, então nós temos que seguir com 2 terapêuticas dessa maneira. O exame deu uma apneia grave, nós temos que usar o CPAP. O exame é insônia pura, a gente estava achando que ia ter outro distúrbio de sono. Terapia cognitivo-comportamental com psicólogo, acompanhamento com especialista em sono, avaliando ou não, se precisa ou não de medicação, não é todo mundo que precisa. Fazer o checklist da higiene do sono sempre, né? E tem questionários que a gente aplica para ver qualidade de sono, chance de cochilar, se é hipersonolento ou não, se tem insônia. Então tem questionários padrão assim para a gente ver. Mas essa pessoa tem esse tipo de doença, então tem que seguir nessa linha para o melhor terapêutica. O melhor sempre é procurar um médico especialista. No caso, só antes para eu não ficar na dúvida, nem o telespectador, o médico especialista no sono, ele é sempre o pneumologista? Não, isso é uma pergunta muito importante porque há uma confusão muito grande nisso. Tá. Assim como eu vou procurar o cardiologista, né, quando tem um problema cardíaco, não desmerecendo nenhum clínico geral, né, ou alguém, eu vou procurar o cardiologista porque eu tenho uma situação grave cardiológica, eu vou procurar. O médico do rim, por causa da parte renal. O médico do sono, porque é especialista em sono. Então, existe residência e especialidade em sono? Sim, existe. Qual que é o detalhe? Muito pouco no Brasil ainda. Então, tem 22 em Santa Catarina só. Nossa! Tá? Então, isso é super importante. Então, sempre pesquisar. Tem o site do CRM, tá? CRMSC, coloca lá, busca médicos e vê. Nunca foi tão importante pesquisar se médico ou dentista tá dentro dos órgãos aí, porque tem tanto charlatão, né? Super, tá? E infelizmente vem em todo lugar isso, né? E até porque está crescendo cada vez mais, porque tem um apoio internacional, nacional, e sono tem que ser sono de qualidade. Então, vá no especialista em sono. Tem o site da Associação Brasileira do Sono, também pode clicar por especialidade lá e ver quem são os reais especialistas em sono. Então, o absono.com.br vai ver lá quais são os profissionais certificados. E do CRM, entrar no CRM, digitar o número do CRM, vai ver qual a especialidade do determinado médico. Então, tá certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Primavera. Muito importante essas informações, porque às vezes a gente não tem noção de quantas pessoas sofrem com os males do sono, de uma insônia recorrente, de anos que estão em sofrimento, e talvez a gente hoje consiga ter esclarecido um pouquinho para eles e quem sabe eles busquem ajuda médica eficiente para melhorar a qualidade de vida, porque realmente ficar uma noite sem dormir é triste, imagina várias, então é bem complicado, né? Obrigado pela oportunidade, né, Michelle, de estar falando aqui com vocês, espero ter explanado várias dúvidas aí pertinentes para a população. Então, sono com qualidade, lembrem, assim, quantidade de horas de sono média 8 horas, mas tem que ter qualidade também, por isso que a gente está nessa campanha aí mundial de oportunidade de sono para todos, né, para ter uma saúde global de forma efetiva. E estamos à disposição. Então tá certo. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas para você. Vai ficar todo ele disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, para você compartilhar informação de qualidade e quem sabe aí ter noites mais bem dormidas. Até o próximo Sala!